We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Veda! Hoje nós vamos falar sobre séries novamente e a gente escolheu um tema que é personagens de séries que a gente não suporta. Mas a gente não vai falar de tipo vilões de séries, a gente vai falar de personagens que eram pra ser gostados, são escritos pra ser gostados e são bons na história, porém a gente não suporta mesmo assim. Queria começar com uma série que acho que nem é muito conhecida, ou talvez era, sei lá, mas é The Secret Life of the American Teenager, que era aquela série que a Hazel fazia, sabe, a Shailene. E a pessoa que eu mais odiava naquela série era ela mesma, que era a Amy. Ela era insuportável, aquela menina não tinha expressões. Por isso, quando ela foi escolhida pra ser a Hazel, eu fiquei muito com o pé atrás, porque eu simplesmente odiava ela naquela série. Agora a próxima pessoa, talvez a gente até já tenha comentado aqui o nosso ódio por ela aqui neste canal, é a Bonnie de Vampire Diaries. Ela era pra ser tipo a bruxa boazinha, que ajuda os amigos, sempre pronta para a aventura. Mas gente do céu, que pessoa insuportável é aquela. Todas as cenas que ela parecia eu odiava, todos os diálogos dela eu queria dormir, pelo amor de Deus, ela é uma grande parte de eu ter parado de assistir Vampire Diaries. Idem, só que eu sinto que todo mundo ama ela, só a gente odeia. Duvido, gente, por favor, né? Eu acho. Próximo personagem que a gente vai dizer aqui, na verdade, não é um personagem, é um elenco inteiro, que é de Revenge. Eu não conseguia gostar de 90% daquele elenco, e foi por isso que eu parei de ver Revenge, porque uma coisa que me deixa muito, assim, apegada na série são os personagens, é gostar muito de algum personagem, e daquela série, tipo, eu odiava a maioria e não aguentava mais. Aí temos Gossip Girl. Vamos falar aqui rapidinho do quão insuportável era Vanessa Abrams. Gente do céu, que menininha chata, não é mesmo? E ela também, assim como os outros, ela não é que ela, tipo, fazia coisas pra ser chata, não, e ela era um vilão. Exatamente, ela, tipo, respirava e aparecia, e isso já era o suficiente pra gente não suportar aquela menina. Eu sinto que ela nunca se encaixou no elenco de Gossip Girl. Ela era, tipo, toda quando ela namorava cada uma daquelas pessoas, ficava, tipo, parecendo forçado, e, tipo, a única relação mais ou menos aceitável era ela e o Dan, quando eles estavam, tipo, de amiguinhos, ok, mas fora isso, gente, meu Deus, não, tirem essa menina da série pra sempre. Agora em Parenthood, que na verdade é só eu que odiava, mas eu odiei cada namorado que a Sarah Braverman namorou. Cada namorado que ela namorou. Anyways, eles eram todos insuportáveis, todos. Agora falando um pouquinho sobre Bones, a gente ama, tipo, o elenco principal, porém tem um elenco meio rotativo, que é o dos estagiários, e dentre eles tem alguns que a gente não gosta e algum que a gente odeia, que na verdade o que a gente odeia é o Clark. Que agora tipo, é o mais importante. Gente, ele é muito chato, e assim, todo estagiário meio que tinha uma história, alguma coisa pra tornar engraçado, e você torcia pra, ai, tomara que seja aquele estagiário, e aí vinha o Clark e eu queria, tipo, derramar minhas lágrimas. Porque cada episódio era um. Mas a gente também não gostava muito do Eras. Aliás, ainda não gosto, mas, tipo, só não gosto. Agora o Clark é, tipo, pelo amor de Deus, gente, vamos cancelar esse episódio aqui que não tá dando. Agora é o nosso top 3 de mais odiados do universo. Na verdade, são queridinhos de muitas pessoas e eu simplesmente não consigo entender isso. E um fato importante sobre esses nossos 3 personagens odiados é que os 3 são os personagens principais da série e a gente, tipo, não suporta. Vamos começar falando de Dawson, de Dawson's Creek. Gente, que chato! Obrigada, Deus, por existir Pace naquela série, senão eu conseguiria ter terminado. Não, a Jen também era bem chatinha, e aí eles formavam um casal e era tipo, oh meu Deus, que saco! E agora vamos falar sobre aquela pessoa maravilhosa que é Marissa Cooper de The O.C. Minha nossa, a única cena dela que eu gosto é quando ela senta na piscina e joga as coisas longe. Aquela cena é maravilhosa, preciso dar os créditos pra ela. Mas fora isso, gente, que pessoa cheia de mimimi era aquela. Ela reclamava de todas as coisas que aconteciam no universo, na vida dela, na vida dos outros, na vida dos pais dela. Eu só queria que ela calasse a boca e deixasse o tempo de série pra Summer, pro Seth e pro próprio Ryan, porque eu gostava muito dele, apesar dele ser o parzinho da Marissa. Mas eu quero fazer um adendo aqui pra Marissa, que apesar da cena da piscina também eu achar ser a melhor dela, eu não acho que ela era insuportável em todos os momentos. Eu acho que ela até tinha um pouquinho de graça aqui ou ali, mas assim, pra um personagem principal era, tipo, super chato. E aí, o nosso personagem mais odiado do mundo das séries é a Peyton Sawyer de One Tree Hill. Meu Deus do céu, que saco de menina. Ela era a Marissa, só que num estágio, assim, extremamente evoluído. Eu sinto que 90% daquela série, ela passou chorando ou reclamando de como a vida dela era mais injusta do que a de todos os outros. 9% da série, ela passou beijando o namorado dos outros. E 1% da série, ela passou pintando o quarto dela. Sério, tão
insuportável. E eu não conseguia entender como que a Brooke, aquela pessoa maravilhosa, conseguia ser amiga dela. Meu Deus! Porque a Brooke merecia muito mais, como a Hailey, que depois elas viraram amigas e foi tudo lindo e perfeito. Mas Peyton ainda tava lá. É, Até o final, firme e forte. eu não sei porque escreveram a Peyton. Então é isso para os nossos personagens de séries mais odiados da história. Como a gente disse, tem os vilões que a gente não gosta, tem mais alguns outros personagens que são chatinhos, mas tipo, ódio mesmo, eu acredito que sejam esses. Se vocês odeiam algum personagem de série, deixa aqui embaixo, porque a gente adora reclamar dos personagens dessa vida. E não esqueçam de dar like se vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm ideia de vídeos sobre séries pra gente fazer ou sobre qualquer outra coisa, pode deixar aqui embaixo ou falar pra gente no Twitter e nas nossas redes sociais, que estão todas aqui embaixo também na descrição. E até amanhã!